na Igreja Oriental a partir do século V e é definido como dogma apenas agora, recentemente, em 1950. Vamos olhar um pouquinho a doutrina sobre a Assunção de Nossa Senhora. A glorificação de Maria é entendido como uma consequência natural de sua maternidade divina. Na verdade, tudo na vida de Maria está ligado à sua maternidade. Todos os privilégios de Maria estão ligados à missão que recebeu de ser a mãe de Deus. Deus não quis que conhecesse a corrupção do túmulo, aquela que gerou o Senhor da vida. Deus não quis que o corpo que gerou no seu ventre o próprio Deus fosse ele corrompido. E também a Assunção é fruto da íntima e profunda união que existe entre a missão de Maria e a obra salvadora de Jesus. Maria participa intensa e profundamente da obra salvadora de Jesus. Plenamente unida a Cristo como sua mãe e sua serva, humilde, associada estreitamente a Ele na humilhação e no sofrimento. Não podia deixar de vir a participar do mistério do Cristo ressuscitado e glorificado, numa conformação levada até as últimas consequências. Então, vemos aqui uma consequência natural, Maria ser elevada aos céus em corpo e alma. Documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, número 59, diz assim: elevada ao céu em corpo e alma, é exaltada por Deus como rainha, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos senhores, vencedor do pecado e da morte. Catecismo da Igreja, número 966. A Assunção da Virgem Santa Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então o Catecismo coloca Maria já como uma prefiguração daquilo que é para acontecer com todos os cristãos. Também experimentarmos nossa ida para o céu em corpo e alma. Dito isso, tendo dito essa palavra sobre a doutrina, vamos agora olhar para o Evangelho e ver no Evangelho de hoje um itinerário de Maria para o céu. E perceber como que nesse itinerário de Maria para o céu também devemos encontrar um itinerário nosso para o céu. Certamente muitos outros aspectos poderiam ser destacados nesse itinerário, mas vamos nos ater a 3 aspectos bem evidentes no Evangelho que acabamos de escutar. E o primeiro aspecto é o aspecto da fé. Bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurada aquela que teve fé. Então, essa frase se destaca no Evangelho. Fez de toda a sua vida, do início ao fim, um grande sim à vontade de Deus. Acreditou mesmo quando não tinha nenhuma segurança humana. Podemos recordar a tradição judaica, a mulher aparece grávida,
não reconhecida pelo seu marido, seria apedrejada até a morte. Poderia ser rejeitada pelo seu marido. Então, ao ser questionada pelo anjo, e o anjo propor a ela então a vontade de Deus de ser mãe do Salvador, certamente poderia ter experimentado, e talvez tenha experimentado, o receio, o medo, porque não tinha segurança humana. Estava totalmente desprovida de segurança humana. Tão diferentes de nós, né? Que para, de alguma forma, nos abrirmos à vontade de Deus, nos abrirmos a alguma atividade na igreja, temos que ter tudo muito bem organizado e não pode ser muito exigente. Maria se desprende de segurança humana. Então, não apenas destacar a fé, mas destacar uma fé que se impõe mesmo quando humanamente não há nada que possa lhe dar respaldo. E não só, ainda na fé de Maria, desprovida de segurança humana, também é uma fé não compreendida. Ela não compreende tudo, e mesmo assim dá o sim. E ela disse ao anjo: não sei como se fará isso. Ela não entende como tudo vai acontecer. E mesmo não compreendendo, ela dá o sim a Deus. A não compreensão não foi empecilho para que ela desse o sim. Lembro, ainda fora do seminário, né? Isso mais ou menos em 1990, conversando com o padre da minha paróquia, e ele falava da vocação, e ele falava justamente que não conseguimos ver tudo. Ali, questionando se entrava ou não no seminário, e muitas dúvidas, muitas inseguranças, e ele falava: não conseguimos ver tudo. E dizia ainda: imagine um banho quente, o box todo embaçado. É mais ou menos assim. Podemos talvez passar a mão e ter ali um pouquinho mais de visão, mas mesmo ainda permanece um tanto quanto turva. É assim que tantas vezes nos colocamos diante da vontade de Deus, sem compreender plenamente tudo o que está para acontecer. E mesmo sem compreender, é preciso ter a coragem de dar um passo e dizer: sim, eu creio, eu aceito, eis-me aqui. Assim foi a fé de Maria. Deixou-se conduzir por Deus. Deixou-se conduzir plenamente por Deus. E esse primeiro passo desse pequeno itinerário já nos ajuda a refletir sobre a fragilidade de nossa fé. Que é uma fé que precisa ter segurança humana, que é uma fé que precisa ter explicações claras. Porque sem segurança humana e sem compreender, negamos a vontade de Deus. Quantos pontos de doutrina muitos católicos não aceitam. Embora algumas coisas estejam ao nosso alcance compreender se estudássemos e lêssemos um pouco mais. Mas nem tudo compreendemos. Porque vivemos de fé. E quando vivemos de fé, vivemos de uma realidade sobrenatural. Uma realidade que sempre estará acima de nossa compreensão. E aí é abandono ou não, confiança ou não à vontade de Deus. E o meu padre também falava: é preciso se lançar. É preciso se lançar
como uma criança que pula nos braços do pai. Assim, deveria ser nossa atitude de fé, nos lançarmos na certeza de que Deus sempre estará conosco. Segundo passo desse itinerário: pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha. O texto não disse apenas foi para as montanhas, foi para a casa de sua prima Isabel, mas o texto diz, ela foi apressadamente à casa de Isabel. E essa palavra sugere-nos a prontidão da caridade. A prontidão, não para chegar até a casa de Isabel e poder falar, viu? Agora eu sou a mãe do Salvador. Ela se colocou prontamente em direção à casa de Isabel para servir a sua prima já idosa, grávida, que certamente teria muita dificuldade em conduzir o final da sua gestação, conduzir e cuidar das coisas do lar. Então Maria, tão logo soube, não teve tempo de ficar, talvez, pensando na sua nova realidade. Pôs-se imediatamente a serviço. Além de uma prontidão da caridade, também a alegria com que se desempenha essa missão. A alegria com que ela se coloca a serviço de Isabel. Veja, se nós fôssemos um pouquinho mais prontos na caridade, eu não precisaria todo mês ficar dizendo, falta alimento para os assistidos. Se fôssemos um pouco mais prontos na caridade, os grupos de trabalhos sociais da paróquia seriam os grupos maiores e não os menores. Se fôssemos prontos na caridade, não ficaria 3, 4 pessoas se desdobrando para atender 50, 70, 80 famílias, tendo 2.000, 2.500 paroquianos. Nós não somos prontos na caridade, nós não temos disponibilidade para servir. Totalmente diferente de Maria. Uma das dimensões essenciais da vida do cristão é o amor aos outros, que se exprime também em partilhar a alegria e oferecer ajuda. Essa é uma dimensão central na vida cristã. E Maria nos dá esse exemplo. Maria nos dá esse modelo. Nos deixa esse modelo. Prontamente. Imediatamente. Quantas vezes soubemos de familiares nossos passando algum momento difícil? Eu vou visitar. Aí passa 1, 2, 3, 4 semanas, não tem uma visita, não tem uma ligação, não se preocupa se a pessoa está precisando ou não de ajuda, ou quando faz um contato e se oferece pensando consigo, tomara que não precise. Quando faz um contato, só para poder dizer à própria consciência, eu liguei. E não era de verdade uma atitude pronta de serviço, de caridade e de amor. Esse é o segundo passo. Segundo exemplo de Maria. E o segundo ponto, certamente, de nossa reprovação. Terceiro aspecto. Deus olhou para a humildade da sua serva. Maria não quer negar a grandeza a qual o Senhor a elevou. A humildade é a verdade. Maria proclama com toda simplicidade que tudo que acontece é graça de Deus. Ela tem
ela tem a consciência clara de que grandes coisas aconteceram na sua vida, mas que não é mérito próprio. Tudo na sua vida é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Ela então se reconhece pequena, e aquilo que tem de grandiosidade nela, ela sabe que tudo foi possibilitado por Deus. Portanto, ela não pode se exaltar de uma realidade que ela recebeu totalmente gratuita de Deus. Não devemos negar as qualidades que recebemos, as graças que o Senhor nos concede, os talentos, habilidades que possuímos. Não devemos negar isso. O erro está em olharmos para tudo que temos, ou para tudo que sabemos, ou podemos fazer, e pensar que tudo isso é devido exclusivamente ao nosso esforço e à nossa capacidade humana. Porque quando fazemos isso, tiramos a glória de Deus e queremos nos envaidecer de uma coisa da qual nos foi dada. Gratuitamente nos foi dada. E vamos pensando em meio às nossas misérias humanas. Eu sou tão bom, ninguém faz como eu faço. Dentro de casa, no trabalho, na igreja. Os coordenadores aqui sabem, eu bato muito nessa tecla. Se você tiver que dar o lugar, você dá o lugar para que outro faça. Mesmo que você não precise, saiba precisar do outro. Saiba envolver o outro. Eu tenho muita dificuldade quando só uma pessoa sabe fazer. Parece que quer construir uma dependência. E isso é como que trazer para si uma glória que é devida apenas a Deus. Maria sabe direcionar toda a sua vida para Deus. E esse é o terceiro ponto, o terceiro aspecto. E com frequência, nossa terceira reprovação. Reparem que o itinerário traçado pelo Evangelho de Maria para o céu, que também deve ser o nosso próprio itinerário, deve nos fazer perceber que temos muito caminho a trilhar de fé, de caridade e de humildade. Esse é o nosso caminho de conversão. Por isso não podemos perder tempo olhando para o lado, olhando para as pessoas, porque temos um caminho árduo na nossa própria vida, no nosso próprio caminho. Tantas coisas por serem mudadas. Que Deus nos ajude. Maria é um sinal do que acontecerá com todos aqueles que souberem trilhar esse mesmo itinerário. Que vivamos com coerência nossa vida de fé, que vivamos de modo coerente essa atitude pronta de serviço, alegre aos irmãos. E assim, alimentemos nossa esperança do céu e colhamos da esperança a força que nos impulsiona a buscar mais e mais a santidade. Que Deus nos ajude, que Maria interceda por todos nós. Amém.